tudo bom? Eu sou a Lauriane Artemis e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou continuar falando sobre o vídeo passado, que eu falei sobre Hades. Se você não viu o vídeo, vai lá ver, tá bem legal, bem informativo. Eu vou deixar ele aqui na descrição pra você ir lá ver, tá bom? Então vamos começar. Hades estava muito solitário lá no mundo inferior. Aí ele decidiu dar um rolê pela Grécia. Ele foi pra Sicília e lá ele encontra uma donzela linda, ali, moscando. Mas ela não tava sozinha, ela tava com umas ninfas. Porém, ela era a que mais se destacava. O nome dela? Perséfone. Perséfone é filha de Deméter e Zeus. Deméter se transforma em cobra pra fugir de Zeus, porque ela não queria ter um caso com ele. Mas ele, ele não aceitou o não como resposta. Então ele também se transformou em cobra e foi atrás dela. E dessa relação nasceu a Perséfone. Apesar dela ter odiado Zeus por ter feito aquilo com ela, Porque ninguém merece, né, gente? Pô. ela amou a filha. A menininha tão lindinha e fofinha. Ela vivia pela Perséfone. Gente, vocês não têm noção. Enfim, enquanto a Perséfone tava ali no canto, moscando, colhendo flores, Hades decide. Vou querer. Ele pega sua carruagem, para ao lado de Perséfone, abre um buraco no chão e leva ela pro submundo. Aí agora é o seguinte, eu vou contar algumas versões desse mito, tá? Primeiro, há versões que dizem que Hades foi até Zeus e pediu ajuda a ele. Ele teria ido ao Monte Olimpo e falou pra Zeus que ele estava apaixonado na Perséfone e queria se casar com ela. Aí Zeus deu um jeito, né? Ele ajudou. Mano, ele falou pra Hades pra ele sequestrar a Perséfone. Foi a ideia dele. Essa é uma das versões. A outra, que é a que eu mais gosto, é que Hades estava dando um rolê ali pela Sicília, de boaça. E aí ele tem interferência de Afrodite e Eros, que é o seu filho. Os dois estavam entediados ali nas nuvens e quando viram Hades moscando, Afrodite vira para Eros e fala: Nada pra fazer. Vamos trollar o Hades? Oi, vamos. Sobe as ruas? Aham. Aí Eros pega uma flecha de ouro da sua aljava, mira em Hades e pim! Aí ele se apaixona. Aí tem uma terceira versão também, que conta que Perséfone e Hades se apaixonaram de verdade e eles fugiram pro mundo inferior, tá? Não foi sequestro nenhum, ela fugiu porque quis. Mas indiferente, ela foi pro submundo e Deméter não gostou. Porque, tipo, elas eram inseparáveis, tipo, inseparáveis mesmo. Agora separáveis, né? Deméter é a deusa da agricultura, da fertilidade e da colheita. Filha de Reia e Cronos, ela herdou a foice do pai. Quando a Perséfone foi sequestrada, ela ficou arrasada. Ficou 9 dias e 9 noites sem parar procurando pela Perséfone. E em meio a essa procura, outra coisa aconteceu com a Deméter. Uma coisa assim, bem triste, digamos assim. Poseidon se aproveitou que a Deméter tava ali, triste, sozinha e distraída, procurando a Perséfone. E ele decidiu... Vou querer. Mas ela tentou fugir, igual ela fez com Zeus, né? Porque não deu muito certo, né? Mas ela também tentou fugir de Poseidon. Ela se transformou num cavalo pra fugir, porque ela viu que eles corriam rápido e tal. Só que ela tava ali no meio, né, de uma situação que ela tava desesperada e não se tocou que Poseidon é o pai dos cavalos, né? Ele é o criador. E que essa era uma péssima ideia, ter se transformado em cavalo, né? Porque ele sabia muito. Ele também se transformou em cavalo pra ir atrás dela, né? Aí vocês já viram, né, gente? Ele conseguiu. Ele abusou da Deméter. É pesado? É, mas aconteceu. E desse abuso, mais tarde nasceu Despina, a deusa das neves, e Arion. Arion é um cavalo, algumas vezes citado como um cavalo alado. Ele é um cavalo mais rápido do mundo. Ele conseguia correr até pelas águas. Enfim, eu vou falar um pouquinho sobre a Hécate porque ela também aparece. A Hécate, ela morava numa caverna ali perto de onde a Perséfone havia sido sequestrada. Ela viu que tinha um negócio estranho ali no chão, ficou meio assim. Deméter encontra a Hécate em seu 10º dia, na caverna dela. E elas procuram pela Perséfone, mas elas não encontram nada. Aí a Deméter sai da caverna de Hécate e vai para outro lugar. Ela encontra um reino chamado Eleusis. Deméter estava cansadíssima de ter procurado por 9 dias e 9 noites, tá? Ela não ia morrer, mas ela estava cansada. Deméter assume uma forma de velha, para não ficar tão aparente de que ela era uma deusa. E ela encontra a rainha de Eleusis. O nome dela era Metanira. A rainha oferece ajuda a Deméter, mesmo sem saber que ela era uma deusa, né? Ela oferece comida e um lugar para dormir. A deusa, né, emocionada com a hospitalidade de Metanira,
Ela chora suas mágoas pra ela e conta que sua filha foi sequestrada, mas não fala que foi Perséfone. O filho mais velho de Metanira se dispõe a ajudar também a Deméter. O nome dele é Triptólemo. É ele que manda os homens fazer uma busca pela região enquanto Deméter descansava. Ela queria poder fazer mais, mas ela também precisava de descanso. A rainha tinha um filho recém-nascido e o nome dele era Demofonte. Deméter pede pra rainha pra cuidar do seu bebê enquanto ela está hospedada. E a Metanira aceitou, porque ela também estava cansada com o bebê recém-nascido, ela também precisava de descanso. A rainha, ela fica meio assim, né? Mas ela aceita. Deméter decide retribuir essa hospitalidade de Metanira, transformando o bebê Demofonte em imortal. Óbvio, né? Sem ela saber. Ela dá néctar e leite misturado da mamadeira para Demofonte e sussurrava bênçãos para ele. O último passo seria queimar literalmente a essência mortal dele. Então o que ela fez? Ela tacou o piá na lareira, gente. Mas ele não se queimou, sabe? Era só pra realmente queimar a essência mortal dele. Enfim, ela fez isso por 2 noites. Enquanto o Triptólemo não chegava com os homens e as notícias, ela ficava cuidando do bebê. E Demofonte estava crescendo cada dia mais, mais mesmo, ficando mais forte a cada dia. E a Metanira começou a ficar desconfiada. Opa, tem alguma coisa errada com meu filho. Na 3ª noite, a rainha invade o quarto de Deméter. E, gente, ela vê a Deméter fazendo um churrasquinho no filho dela. Mas, né, ela não tava queimando o real. Deméter cuidou disso. Era apenas a essência mortal dele. Mas a mulher ficou louca, né, gente? Se vocês vissem o filho de vocês ali queimando, ou sei lá, seja quem for, o que vocês iam fazer? Enfim, a Deméter também ficou louca, tá? Mas não, furiosa, assim, a ponto de querer fazer alguma coisa com a rainha. Ela ficou brava e frustrada porque ela estragou o processo de imortalidade dele. E é aí que ela se revela como a deusa Deméter para Metanira. E a rainha pede 1000 desculpas pra deusa, porque ela não sabia. Mas mesmo assim a Deméter decidiu não fazer nada com eles. O Piá só perdeu a imortalidade. Porém ele seria um herói mais pra frente, mas seria mortal. E é nessa hora também que os homens de Triptólemo chegam e falam pra ela que Hélio poderia ajudar. E assim ela faz. Ela sai de Eleusis e vai procurar Hélio. Ou seja, ele tinha visto Hades levando Perséfone e não falou nada. Ele não era um X9 assim, nesse nível. Olha, levaram tua filha ali, eu não deixava. Não, mas Deméter foi lá. E ele conta que foi Hades que levou a filha dela. Mano, ela fica puta da cara. E vai até Zeus. Seguinte, eu vou matar todo mundo se não devolverem a minha filha. Aí Zeus... Mas, Deméter, agora já era. Agora! Mas ele tá com foda-se pra Deméter. Ele fica Caguei, ela não vai fazer isso. Mas ela faz. O mundo todo, menos Eleusis, porque ela decidiu deixar lá, né, pela hospitalidade que ela teve. Agora vamos voltar pros dois lá, né? Porque eu contei um monte de coisa e não falei sobre eles. Assim, eu vou ser bem direta. Perséfone odiava o lugar. Como diz o Hades do Hércules lá da Disney. É um lugar sombrio, tristinho e, como sempre, cheio de gente morta. Fazer o quê? E a Perséfone gostava do sol, das flores, das amigas ninfas que tinha. Ela vivia num conto de fadas e recusava Hades de todas as formas. Mas ele convence ela a comer uma romã. E aí, o que acontece? O mundo inferior, ele tem um esquema. Você não pode comer nada que tenha lá dentro, senão você fica preso lá pra sempre. Seja você vivo ou morto. E quando Hermes chega lá pra levar a Perséfone, ela conta que comeu 1/3 de uma romã. Só que ela não sabia que comendo a romã, ela ficaria presa. Aí agora, eu fico imaginando ela como aquele gatinho do Shrek, sabe? Senhor, por favor, me tira daqui. Mas Hermes não tem como levá-la. E aí ele volta lá pra Zeus e pra Deméter. A Deméter fica mais ainda. E detalhe, o povo tava lá morrendo de fome. E Zeus já tava Seguinte, vocês vão dividir a Perséfone. Ela vai ficar 6 meses com Hades e 6 meses com a Deméter, beleza? A Deméter. Tá bom. E resolveram esse ponto. Sobre Hades e Perséfone. A Perséfone, ela odiava Hades. Ele tirou a vida de princesa dela.
Mesmo ela se tornando a rainha do submundo, ela odiava aquilo tudo. Eles chegaram a ter alguns filhos, forçados, né? E são eles: a Macária, que é a deusa da boa morte. Ela levava as pessoas dormindo, assim, sem dor alguma. Tiveram também a Melinói, que é a deusa dos fantasmas. Gente, essa mulher, ela aparecia à noite com alguns fantasmas e assustava a galera só das ruas. Era esse o trabalho dela. Tiveram também Oberon ou Oberon. Também, dependendo da forma como você pronuncia, os dois tá certo. Ele é o deus da escuridão. Ele é pouquíssimo conhecido na mitologia grega. Ele também pode ser considerado filho de Hades com uma ninfa chamada Amanteia. E esse cara teve um crush na Ennio, a deusa da guerra. Ela também é conhecida como Belona para os romanos. Gente, importantíssimo aqui, preciso que vocês foquem em mim aqui. Eu espero que a câmera esteja focando, né? Mas foca aqui em mim. Gente, esse Oberon da mitologia grega, filho de Hades, ele é diferente do Oberon de Shakespeare, tá? Não confundam, eles são bem diferentes, tá bom? Porque se você jogar Oberon lá no Google, vai aparecer primeiramente como Oberon de Shakespeare, que ele é um elfo, sei lá que porra que ele é. Mas não é o mesmo, tá bom? Não confundam. É só isso. E por último, teve Zagreu. Na verdade, eu não sei se Zagreu se encaixa aqui, porém tem a ver porque Hades é citado. Zeus, ele também decide pegar a Perséfone, né? Gente, é inacreditável esse cara. E ele decide pegar a Perséfone. E como que ele faz? Ele se disfarça de Hades. E dessa relação nasce Zagreu. Vale lembrar também, outras versões dizem que Perséfone realmente se apaixonou por Hades no fim de tudo. E que os filhos que eles tiveram foi tudo por amor, tá? Não foi forçado nem nada. As idas e vindas da Perséfone eram acompanhadas por Hermes e Hécate. A Hécate, ela acabou saindo da caverna dela lá, da Sicília, e foi pro mundo inferior, porque ela fazia companhia pra Perséfone e também porque ela gostava do lugar, era bem a cara dela, sombrio, né, escuro. Então, quando a Perséfone ia se encontrar com a mãe, a Hécate acompanhava a Perséfone pelo submundo até o portão. Aí lá, ela entregava a Perséfone para Hermes. E nisso, dava início a primavera. E Hermes pegava a Perséfone e levava até o Monte Olimpo para Deméter. Aí depois, o processo era inverso. Porque a Deméter, ela ficava triste toda vez que a Perséfone saía de perto dela. Ela ficava triste, sozinha, então era difícil ter alimento nessa época. Aí a Hécate ia lá buscar a Perséfone no portão no submundo e levava ela pelo mundo inferior até o palácio de Hades. Curiosidade, era nessas levas de Perséfone que Hécate e Hermes marcavam encontros. Eles se davam uns pega escondidos ali no submundo. Babado, gente, babado. Fofoca olimpiana. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ó, eu deixei bem explicadinho aí pra vocês, hein? E compensei os vídeos anteriores que ficavam mais curtos, porque eu vi que reclamaram, hein? Se inscrevam no canal, manda pros seus amigos, deixa like aqui. E me sigam nas redes sociais, tá? Eu vou deixar elas aqui e na descrição. Até o próximo vídeo, galeros. Tchau!